paz, meus queridos e minhas queridas. Vamos continuar com a lição número 6. Louvamos ao Senhor, porque nosso pastor Horácio está em casa. Então, bora agradecer, bora aprender e principalmente colocar em prática. Lição de número 6, o título é Autoridade Suprema do Evangelho de Cristo. Texto bíblico básico está lá em Romanos, capítulo 1, do versículo 1 ao 6 e do versículo 15 ao 17. Eu vou ler novamente. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. E assim, quanto está em mim, agora no versículo 15, tá? Estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Vamos orar? Senhor Deus, louvado e engrandecido o teu santo nome, Pai. Te agradecemos, Deus, pelo teu servo que está em casa. Te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito na vida dele e por tudo que o Senhor continuará fazendo, Pai. Que se cumpra na vida do Horácio a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Te louvamos, Pai, e te entregamos esse momento, Pai, de aprendizado, de crescimento na tua palavra. Que ela venha, Senhor, transformar a nossa mente, o nosso coração, e que possamos, Pai, colocar em prática tudo que for falado e ensinado aqui, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. O Marcelo já viu com vocês, né? A primeira parte, o texto áureo é: E bem sei que indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo, que está em Romanos, capítulo 15, versículo 29. Os objetivos é conceituar o Evangelho e definir sua finalidade atual, entender o papel da Igreja na salvação dos pecadores e saber de que maneira podemos viver sob a autoridade do Evangelho. Palavra introdutória. Tu tá com a tua revista aí falando nisso? Pega lá a tua revista, você que tem, ó. Vai lá. Palavra introdutória. A palavra Evangelho, que significa boas novas, ou seja, a notícia da vinda ao mundo do Salvador da humanidade, faz parte da lista de vocábulos essenciais ao cristianismo. O que significa cristianismo? Religião centrada na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo. Essa parte o Marcelo leu com vocês, né? Da palavra introdutória, falou da boa nova da verdade, que o Evangelho constitui-se no anúncio da verdade em seu caráter genuíno e puro, que é Jesus Cristo, o Salvador, e leu com vocês lá João, capítulo 3, versículo 16 e 17. Lembra? Anota aí na tua revista. E a boa nova da verdade, no 1.1, é digna de fé. E nos dá aqui o exemplo de Abraão. Lembra o Abraão, que era chamado de quê? Pai da fé. E aqui no segundo parágrafo diz assim: a igreja deve estar atenta à triste condição em que
se encontram os pecadores, uma vez que tem uma forte barreira a ser transpassada, o Deus deste século, que impede-lhes de perceber a luz do Evangelho e a glória de Cristo. Aqui fala dos pecadores, como ali na palavra introdutória também falava, né, que o aspecto básico do Evangelho, a saber, sua natureza, seu propósito e também a responsabilidade atribuída a Cristo, por Cristo, à igreja, de transmiti-lo aos pecadores. Quando fala aqui pecadores, quer dizer aquela pessoa que tem uma vida no pecado, que ainda não aceitou a Cristo, porque nós somos pecadores, mas não somos mais dominados pelo pecado. Somos libertos. É claro que não temos uma vida no pecado, tá? E quando se refere aqui pecadores, é nesse sentido. Aqueles que ainda não tiveram encontro com Cristo, não foram libertos. Continuando. 1.2. A boa nova da verdade é libertadora. O evangelho da verdade, pelo crivo da fé, exerce um papel libertador. A verdade do evangelho não permitirá que desvaneçamos, pois a fé produz liberdade. Sublinhe isso aí. A fé produz liberdade. Continuando. 1.3. Esperançosa. O Evangelho tem poder para trazer esperança. Quando você vive sob o poder e autoridade do Evangelho, há de gloriar-se na esperança, alegrar-se na esperança e viver sob a expectativa da esperança. Isso eu estou dando uma resumida agora para vocês do que foi falado domingo passado, certo? Então, vamos lá, ó. A boa nova da verdade, ela é digna de fé, ela é libertadora e ela é esperançosa. Uma coisa está ligada à outra. Vamos continuar no 2. Pegou a revista aí? Então, vamos lá. A boa nova do reino. Na essência da mensagem evangélica está o anúncio de que Deus tem um reinado específico a realizar no coração dos homens. Está lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 18. O reino de Deus, portanto, apresenta-se na pessoa e obra de Cristo, o Messias. Por fim, a história do mundo culminará em um senhorio universal de justiça e paz. Oh, glória! Anúncio da paz, 2.1. A boa nova do reino é o anúncio da paz. Deus ordenou nas Escrituras que o evangelho do reino seja pregado a todas as nações, a fim de que todas as pessoas possam obedecer à sua ordem de crer. Mateus 24:14. Tá com Bíblia aí também? Vamos abrir lá? Mateus 24:14. Vamos ver o que diz. Mateus 24:14. Diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Vamos continuar. Dessa maneira, ele estabelece um novo tempo de paz em Cristo. O resultado é a reconciliação do pecador com Deus e a restauração da comunhão com Ele e com os demais irmãos. Restauração da comunhão com Ele e com os demais irmãos. Sublinhe isso aí, irmãos. Vamos continuar. 2.2. Mensagem de justiça. Deus quer reinar com justiça. E isso você vê em vários versículos da Bíblia. A justiça, o justo, justiça, o justo viverá pela fé. Lemos lá no início.
Essa é a mensagem poderosamente anunciada pelo Evangelho da salvação, tanto pelos profetas no Antigo Testamento, como por Jesus e pelos apóstolos do Novo Testamento. O cerne da mensagem do Evangelho declara que aprouve a Deus vestir-nos da sua salvação e envolver-nos com o manto da sua justiça, que é consorte da paz, ou seja, que é companheiro da paz. Essa é a singular descrição das boas novas revelada ao profeta Isaías. Nesse sentido, o Evangelho produz, no tempo presente, o fruto de justiça que redundam na glória e no louvor de Deus eternamente. Filipenses 1:11. Abre aí. Filipenses. É Bíblia e revista aí na mão, irmão. Aí, uma lapiseirazinha para anotar. Filipenses capítulo 1, versículo 11. Que fala aqui do fruto de justiça. Vamos ler antes um pouquinho, 9, 10 e 11. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual, mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Fruto de justiça vem pela fé em Cristo. É uma posição justa perante Deus, ou as qualidades oriundas da presença do Espírito na vida. Ambas interpretações são complementares. Então, esse fruto de justiça é você ser justo perante Deus, como também você ter a presença do Espírito na sua vida. Vamos lá. O Novo Testamento, isso tem só na revista aqui, nossa, faz uso simbólico de uma peça da armadura militar, a couraça, para falar de proteção, justiça e fé. A couraça e a cota de malha aparecem na Bíblia como símbolos de proteção, tanto no sentido próprio como no figurado. Está lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 5 até o 38, e 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 14. A couraça também é símbolo de justiça e fé. Isaías 59, 17. A justiça de Deus encontra-se na vida do salvo por este crido na mensagem do Evangelho. Ou seja, você creu? Ah, eu criei, Senhor. Gente, isso é tremendo isso, né? A justiça de Deus encontra-se na vida do salvo por este ter crido na mensagem do Evangelho. E eu te pergunto, essa justiça faz parte aí? Você tem crido no Senhor? Na mensagem do Evangelho? Das boas novas? Vamos lá, senão eu acabo falando muito. Assim, ao citar a coroa da justiça, o apóstolo Paulo tem em mente esse galardão especial ofertado a todos os que servem a Deus com fidelidade. Três. Autoridade do Evangelho hoje. O Evangelho é o poder de Deus em atuação para salvar a humanidade. Ou seja, é o poder de Deus em nós. A Igreja de Cristo é um instrumento para disseminar quer dizer espalhar,
com dedicação e ardor as boas novas de Jesus por todo o mundo, às vezes em face de grande oposição. E isso temos visto em meio a tudo que tem acontecido nessa pandemia. Abre igreja, fecha igreja, pode abrir, não pode. Você, enquanto igreja, você tem sido um instrumento para disseminar com dedicação e ardor as boas novas de Jesus? As boas novas, cara, vamos lá no início. O que é? A notícia que ele veio ao mundo para me salvar, para te salvar, para salvar teu vizinho, para salvar seu colega do trabalho, da faculdade, seu parente. Porque às vezes a gente se preocupa com todo mundo, né? É com o vizinho, é com o colega de trabalho, né? Mas o irmão, que eu digo irmão de sangue, cunhada, o primo, a tia, será que temos sido instrumento? Ah, cara, mas agora, né, não dá, né? Como é que eu vou falar de Jesus? Como é que eu vou falar da Boa Nova? Irmãos, desculpa eu estar bebendo água, mas antes eu tive uma reunião e as meninas estão me olhando agora, devem estar falando, nossa, hoje é expectativa, agora é expectativa, porque eu estava com elas na realidade. Realidade, cabelo molhado, sem maquiagem, expectativa é assim, bonitinha, mais ou menos. E também gravei o louvor, então vai secando a garganta, tá? Então eu vou estar bebendo água de vez em quando. Mas voltando lá para a chamada aí, não é para você não, essa chamada é para mim também. Temos sido instrumentos para espalhar com dedicação e ardor as boas novas de Jesus por todo mundo. E eu estava falando das igrejas fechadas, mas aí, e teu WhatsApp, teu Instagram, teu, não sei se o nome é LinkedIn, e tem um monte aí, Facebook. Você pode pregar o evangelho, você pode mandar uma mensagem para um parente, você pode orar, mas também tem que pregar, ide por todo mundo e pregar o evangelho. O que você está esperando? Já pensou? Eu e o Marcelo temos uma mente muito fértil. Eu fico imaginando Deus falando assim, tá, mas por que você não mandou um WhatsApp? Eu posso falar, né? Ai, Senhor, mas eu não tive tempo, pai. Eu tava lá gravando, né? A aula da escola dominical. Tá aí de tarde. Tá aí, e depois? E por que não orou? E por que não mandou uma mensagem? E por que não mandou um versículo? Nessa aí, irmãos, mandando versículo aleatório, não. Não. Peça a Deus, ore. Quantas e quantas vezes a gente recebe um versículo, é Deus usando um irmão, uma irmã. É claro, às vezes a gente recebe um monte de coisa. Mas peça a Deus para te mostrar, te dar uma estratégia. Senhor, me dá uma estratégia para eu estar falando de ti. Me usa. Vai no mercado, fala de Jesus. Pra caixa, Jesus te ama. Ah, eu sei. Sabe, tá fazendo o quê? Sabia que ele morreu por mim e por você? Eu não faço isso não, tá, irmãos? Às vezes. Não é? Essa chamada também é pra mim. Então, será que temos sido? O inimigo é tão sujo, ele é tão ceboso. E não tem a mínima vergonha de ser e fazer o que ele tá fazendo. E às vezes a gente fica, né? Ai, mas o que ela vai pensar? Mas o que ele vai pensar? Pensa aí. Peça ao Senhor. Senhor, eu quero ser um instrumento para espalhar com dedicação e ardor as boas novas de Jesus. Eu quero espalhar, Senhor. O Senhor veio para nos salvar. O Senhor morreu por mim, mas o Senhor ressuscitou. Vamos continuar. Exposição da palavra de poder. 3.1.
Jesus e seus discípulos atuavam com poder na apresentação da boa nova da salvação. Tal esforço teve continuidade com os apóstolos e com homens e mulheres na igreja primitiva. Você tem várias passagens bíblicas aí. Dá uma lida. Evidente que Deus espera a mesma atitude de nós hoje. Para esse fim, confiou-nos o Evangelho. Eita, peraí. Aqui diz 2 Timóteo, abre aí. Pega aí. 2 Timóteo. Ah, vamos. É escola dominical. É para a Bíblia. 2 Timóteo 1:8. Eu sei 1:7. 1:7 é um versículo que eu amo. Que diz, né? Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Guarda esse aí também. Esse aí. Ai, mãe, eu tenho vergonha. Ó. Porque Deus. Esse é o 7, tá? 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Se você está com Deus, Senhor, a tua palavra diz que eu não posso ter espírito de covardia, Senhor. Então, vem com teu poder sobre minha vida, me dá amor às pessoas e que eu seja uma pessoa moderada. Mas vamos no 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Aqui é Paulo, tá falando. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Eita! Será que queremos participar com ele dos sofrimentos? A gente só quer a parte boa, né? Só a parte boa, só o sim, o espere e o não, nem pensar. Pai, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor. Para que possamos fazer isso aqui, hoje, Pai. Dar continuidade, Senhor, ao teu Evangelho. Continuando. Muitos se envergonham do Evangelho. Eita, tá aqui. Por isso se mostram indispostos e acomodados, dá-lhe chapuletada, hein? Em sua condição espiritual. Não desliga não, não para de ouvir não. Tá batendo aí? Bateu aqui. Entretanto, somos vasos escolhidos para pregar o Evangelho, a fim de que os homens possam colocar-se sob a autoridade de Deus. Vou ler de novo. Entretanto, você, eu, nós somos vasos escolhidos para pregar o Evangelho, a fim de que os homens possam colocar-se sob a autoridade de Deus. Por essa razão, quando se trata do Evangelho, toda e qualquer omissão precisa ser evitada. Nosso compromisso tem duas vertentes. Alguns são escolhidos por Deus como ministros do Evangelho, isto é, têm na tarefa da pregação do Evangelho sua missão principal. Pregadores, vamos dizer assim. Tais pessoas devem ser sustentadas pela igreja militante, pois atuam na defesa e confirmação do Evangelho. Mas isso aqui não te exime de pregar não, tá? De falar de Jesus e de pregar o Evangelho. Falar. Outros estão na retaguarda da pregação. Desempenham o trabalho de cooperação, sendo participante nas ofertas que sustentam a obra no suporte da oração. Suporte da oração, tudo bem. Sustentar a obra, abençoar, não tem problema. Agora, isso não te exime de pregar o Evangelho. Não, eu dou uma oferta, eu sou dizimista, tá? E, eu também, eu oro. De vez em quando eu dou uma lida na Bíblia. Nossa, sou um baita crente. Tem que pregar. Pregar o Evangelho, né? Gravar uma pregação, que pode ser também, tá? Se Deus te mandar e você tiver conhecimento,
e você souber o que você está falando e Deus te usar, amém. Mas começa no básico, com teu parente, com a tua vizinha, com a caixa do mercado, com a menina que te atende na padaria. Senhor, eu sei que eu era muito tímida, muito. Eu chegava a gaguejar para falar. Então, e eu comecei a orar. Senhor, não posso ser assim, porque minha mãe falava assim, minha filha, os tímidos não herdarão o reino dos céus. E tá aí na Bíblia, tá? Eu falei, Senhor, eu quero ir pro céu, Senhor, eu quero ir pro céu, Senhor. Diz o Marcelo que foi assim, 360. Mas não, eu tenho muito, não é timidez, eu tenho muito temor com as coisas de Deus. Então eu fico nervosa, sinto frio na barriga, minha cara parece que vai explodir, de tão quente que fica, dá uma tremidinha e tal. Mas é porque eu tô tratando das coisas de Deus. Mas tu acha que eu vou deixar de pregar, de falar de Jesus, pro inimigo falar lá, ó, ela não faz, ai, ela não consegue. Irmãos, irmãs, Senhor, volto lá, isso aqui eu vou ler de novo para vocês. Somos vasos escolhidos para pregar o evangelho, a fim de que os homens possam colocar-se sob a autoridade de Deus. Você é vaso, você é escolhido. Deixa Deus te moldar, deixa Deus te encher. Primeiro ele começa em nós, para depois através de nós. Então, deixa ele encher esse vaso aí. Vamos continuar. Divulgação acompanhada de sinais. Autoridade do Evangelho hoje. Exposição da palavra de poder e divulgação acompanhada de sinais. Isaías profetizou que as boas novas seriam acompanhadas de sinais, cuja função é manifestar a glória do Messias, ou seja, a sua divindade. Esses sinais foram realizados para que as pessoas crescem que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, e fossem por ele vivificadas. Durante os primeiros anos da história da Igreja, muitos sinais e maravilhas eram concedidos aos apóstolos pelo Senhor para validar a condição de ministros ordenados por Deus e para comprovar a veracidade do testemunho deles. Dessa forma, entendemos que sinais e milagres e evidências sobrenaturais que acompanham a pregação do Evangelho demonstram sua autoridade. Não queira ver sinais, não queira ver maravilhas, não queira ver milagres e evidências se você não tem uma vida com Deus. Isso faz parte da nossa essência, do teu processo. Mas, esses dias acho que era com o Marcelo, a gente estava falando de milagres e tal. Eu falei, é que a questão hoje do ser humano, a gente só gosta de milagrão, né? Milagrão que eu digo assim, o braço vai crescendo, não tinha uma perna, nasceu uma perna, era cego, enxergou. O estarmos aqui, respirando, falando, vivos, adorando, aprendendo, é milagre. É claro, existem sinais e maravilhas. Mas aí, como diz aqui, acompanham a pregação do Evangelho, demonstrando sua autoridade. O Novo Testamento traz relatos concisos ou detalhados da operação sobrenatural do Espírito Santo, confirmando a palavra e ditando os rumos da recém-criada igreja. O Espírito Santo se manifestou como línguas de fogo que pairavam sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Ele está dando aqui alguns exemplos. Sinais e maravilhas foram operados pelos apóstolos. Está lá em Atos, capítulo 2.
Pedro e João ministraram cura a um paralítico à porta do templo, Atos 3, e o local de reunião dos cristãos tremeu, Atos 4. Se tirássemos os milagres de Atos dos Apóstolos, pouca coisa sobraria. Por mais que os críticos desfaçam do valor comprobatório dos milagres, é inegável que Deus fez uso abundante de milagres ao lançar o cristianismo no mundo. Conclusão. Deixa eu ver a hora. Sinais e maravilhas continuam a acontecer na igreja por meio do nome de Jesus. Vamos deixar isso bem claro, irmãos. É por meio do nome de Jesus. Não é fulano, não é ciclano, não é a igreja tal, a denominação tal. Não, é por meio do nome de Jesus. Essa manifestação do sobrenatural de Deus significa a aprovação de Cristo e o poder espiritual que está sobre o seu povo. Não devemos, entretanto, deixar de notar dois tipos de distorção no conceito de evangelho em nossos dias. Deixa eu só ver aqui que eu fiz uma anotação aqui. Ah, tá. Primeiro, um evangelho útil. Não útil, não, fútil. Um evangelho fútil. O que mais tem? Que descompromissado com o Senhor Jesus é totalmente voltado para a satisfação pessoal e interior do adorador, e cujas principais características são o mundanismo, a imaturidade e o aspecto carnal da experiência religiosa. Queridos, esse evangelho fútil, com a satisfação pessoal e interior do adorador, né? Aqui. Infelizmente, a gente tem visto muito, tanto o fútil como o de baixo, que é falso, né? O evangelho falso. O evangelho é simples, é puro, é justo e é verdadeiro. E, infelizmente, o que mais temos visto em várias igrejas, vamos dizer assim, é um acréscimo à palavra. É um livro a mais. É um conceito. É uma adaptação da Bíblia para alegrar as ovelhas. Deixa eu falar uma coisa para você. O justo viverá pela fé. Deus é Deus. Ele é Deus de milagres. Ele deu o seu filho, que ele tinha de melhor por mim e por você. Ele deixou o manual e as pessoas estão inventando tanta coisa. Como eu digo, estão enfeitando o pavão. Tá aqui. É simples. É só palavra. É só a palavra de Deus. Se usasse só isso, já estava de bom tamanho. Mas acabam dando uma adaptaçãozinha para poder agradar as pessoas. Existem igrejas que não têm nem vinde como estás, mas Deus transforma. Não, vinde como estás e pode permanecer como você era. Não, que possamos ser transformados pelo Evangelho, que possamos ser transformados, libertos, curados. Mas vamos continuar aqui. E o segundo conceito de evangelho, tá? Distorcido, tá? É o evangelho falso, que embora acompanhado de grandes sinais e prodígios, e a gente conhece aí
é apresentado por obreiros fraudulentos, falsos mestres e lobos devoradores, disfarçados de ministros de Cristo. Tudo isso como fora predito nas profecias. Essa é uma questão tão séria que os que perverterem a mensagem divina são tidos como debaixo de maldição. Vamos abrir aí, 1 Coríntios 16, 22. Deixa eu ver se eu acho aqui. Abre aí. Não vamos dar nomes nem denominações, mas nós sabemos que isso acontece muito, né? Sinais e prodígios, e não passam de obreiros fraudulentos, falsos mestres e lobos devoradores. Misericórdia. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 22. Eita, diz assim, ó. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata. Aqui na minha Bíblia diz assim, ama. Não é apenas um sentimento, mas obediência. Os que deixavam de amar uns aos outros não podiam amar ao Senhor. Anátema, conforme, aí aqui tem o 12, conforme em 12, 13, deixa eu ver aqui, 1 Coríntios 12, 3, ó, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema, Jesus, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer, Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Anátema quer dizer maldito. Que Jesus é o Senhor é a convicção só daqueles que têm o Espírito. Ou seja, aqui onde nós lemos 1 Coríntios 16, 22, se alguém não ama o Senhor, seja maldito. Pai. Queridos, finalizando diz, o verdadeiro evangelho anuncia a graça oferecida por Deus aos que estão mortos em delitos e pecados, anunciando-lhes o poder que foi dado ao Salvador para trazê-los à vida, e que este poder encontra-se disponível a todos pela fé em Jesus. Então lembre-se de duas coisas. Uma, você é vaso escolhido para pregar. E 2, o verdadeiro evangelho anuncia a graça oferecida por Deus. Essa graça que nós desfrutamos, essa salvação, esse amor, isso que nós temos aqui lá do início, a boa nova da verdade, que é você ter fé, é você ser liberta, porque ela vem e nos liberta e traz a esperança para que possamos anunciar a paz através da mensagem de justiça, expondo a palavra de poder e divulgando isso acompanhada de sinais, aquilo que Deus fez na tua vida e na minha vida. Só assim vamos conseguir anunciar o poder que foi dado ao Salvador para trazê-los à vida e que este poder encontra-se disponível a todos pela fé em Jesus. Que Deus te abençoe. E no finalzinho aqui tem um quadro que diz assim, como cristãos, temos o dever de estar prontos para fazer o reino de Cristo avançar, por intermédio da propagação da palavra, pois para isso somos separados pelo Senhor, para o Evangelho de Deus.
Você foi separado para isso. Eu fui separada para isso. Então, peça ao Senhor estratégia. Senhor, me usa. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser. E você? Quebra, peça ao Senhor, quebra aquilo, quebra toda a timidez, Senhor, quebra toda a covardia, quebra todo o medo e vai. Seja luz. Você foi um vaso escolhido. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Vamos juntos louvar e bendizer aquele que tem operado milagres todos os dias na minha vida e na sua também. Vamos louvar ao Senhor? Louvado seja teu nome, Pai. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei. Aleluia, Pai. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei,
te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de promessas, caminho no deserto, é a luz na escuridão. Esse é o Deus em quem nós servimos. Esse é o Deus que eu sirvo, é o Deus que você serve. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia. Lembre-se sempre disso. O nosso Deus é um Deus de milagres e Ele está aqui cuidando de cada um de nós. Ainda que os meus olhos não possam te ver, posso te sentir. Sei que estás aqui, ainda que minhas mãos não possam tocar teu rosto, Senhor. Sei que estás aqui. Pode sentir tua presença. Estás aqui, estás aqui. Posso sentir tua majestade. Estás aqui, estás aqui. Pode olhar tua beleza. Estás aqui, estás aqui. Posso sentir teu grande amor. Estás aqui, estás aqui. Ainda que os meus olhos não possam te ver, posso te sentir. Sei que estás aqui, ainda que minhas mãos não possam tocar teu rosto, Senhor. Sei que estás aqui.
sentir tua presença. Estás aqui, estás aqui. Posso sentir tua majestade. Estás aqui, estás aqui. Meu coração pode olhar tua beleza. Estás aqui, estás aqui. Posso sentir teu grande amor. Estás aqui, estás aqui. Estás aqui, estás aqui, estás aqui, estás aqui, estás aqui, estás aqui. Graça e paz, meus irmãos, muito bom dia. Mais um domingo nós estamos aqui. Você já participou da Escola Bíblica Dominical, você já louvou o Senhor. E agora nós vamos participar da meditação da Palavra de Deus. Mas antes de tudo isso, eu quero pedir que você curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti em oração e nós queremos pedir a Teu Espírito Santo que nos ajude, que abra a nossa mente, que abra o nosso entendimento, que traga, ó Deus, aquilo que realmente é importante para operar em nossas vidas as mudanças que são necessárias. Muito obrigado por mais um domingo. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo fato de o pastor da nossa igreja ter voltado para casa, ter saído daquela internação. E nós te pedimos, continua a tua obra na vida dele e na vida de cada um dos nossos irmãos que por acaso esteja doente. Senhor, continua cuidando de nós. Livra-nos do mal. Perdoa as nossas falhas e os nossos pecados. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo de número 3. Acompanha comigo a leitura. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus, dizia ele, pois as multidões que saíam para serem batizadas. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões interrogavam, dizendo, que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo.
Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: Mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: Não cobreis mais do que é estipulado. Também soldados lhe perguntaram: E nós que faremos? E ele lhes disse: A ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Somente até aqui está o versículo de número 14. Meus irmãos, é algo muito interessante esse trecho bíblico. Nós temos aqui, de início, Lucas fazendo o seu contexto histórico, Lucas trazendo para nós a situação rapidamente política, a situação social, a situação que abrangia a vida do judeu nesse período em que João Batista começou o seu ministério. Se você começar a ler esse Evangelho de Lucas, você vai observar que João Batista ele é o último profeta da antiga dispensação e ele encerra o período da lei e ele dá início ao período da graça, da nova aliança. E se você continuar lendo ali o capítulo 1 e o capítulo 2, que são os dois capítulos que antecedem aqui o nosso capítulo de estudo hoje, que é o 3, o Lucas começa a descrever a infância de Jesus Cristo e a sua própria infância. Perdão, e a infância de João. Lucas descreve a infância de Cristo e Lucas descreve a infância de João. E Jesus Cristo, ele menciona até os seus 12 anos, depois não menciona mais, e aparece João Batista abrindo o caminho para o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo agora está com 30 anos de idade. E muito, irmãos, se especula o que aconteceu na vida de Jesus dos 12 aos 30 anos, o que ele fez. Há até alguns livros escritos aí que você vai achar, obviamente são livros que não são bíblicos. E um pastor disse algo numa pregação uma vez que me chamou muita atenção e eu cheguei a anotar isso, porque eu acho que pode ser até adotado como um princípio para a nossa vida. E esse pastor disse o seguinte: onde a palavra de Deus não tem voz, nós não devemos ter ouvidos. Olha que interessante, eu vou repetir. Onde a palavra de Deus não tem voz, nós não devemos ter ouvidos. Ou seja, se a Bíblia não nos diz o que aconteceu com Jesus dos 12 aos 30 anos, não cabe a nós ficar buscando isso ou especulando sobre isso. Mas também não há isso em livro de história. Tudo que se escreve são especulações. E é muito importante que nós tenhamos cuidado com relação a isso. E João Batista surge nesse período após 400 anos de silêncio do Senhor. Se você olhar o último livro do Antigo Testamento, é o livro de Malaquias, 400 anos depois surge João Batista. Então, esse período de 400 anos é chamado de período interbíblico, né? E foi um período realmente de silêncio. Deus não falou com o seu povo, Deus não inspirou que se escrevesse nada. Irmãos, foram 400 anos. E como nós lemos ali, Tibério César, ele é o imperador romano da época do ministério de Jesus, do ministério de João Batista. E foi com relação a esse Tibério César que Jesus disse mais à frente, durante o exercício do seu ministério: dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. O Império Romano é um império decadente, moralmente um império totalmente corrompido. No versículo 2, nós tomamos conhecimento de que há 2 sumos sacerdotes, e você deve se lembrar que não deve haver 2 sumos sacerdotes, você se lembra disso? No versículo 2 do capítulo 3 são mencionados Anás e Caifás. Deixa eu dar uma lida aqui para os irmãos, olha só. Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, e aí ele continua a ver a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto.
Essa questão é muito interessante. Anás é sogro de Caifás. Então, é muito interessante porque, de fato, o judeu reconhecia Anás como sumo sacerdote. Anás era sumo sacerdote de fato, mas de direito, Roma reconhecia como sacerdote Caifás, que era genro, né, como eu falei, de Anás. E é muito interessante porque isso contraria o que a palavra de Deus dizia, a ordenança de Deus. E se você for ler a Bíblia mais para frente, você vai ver que quem teve autoridade, quem mandou Jesus para ser julgado, foi Caifás. Foi Caifás. E isso mostra, irmãos, a decadência. O cargo de sumo sacerdote, ele era extremamente cobiçado. E os romanos, eles compravam esse cargo, pagavam altas quantias para se tornar sumo sacerdote. Então, a corrupção de Roma, ela estava espalhada pelo meio do povo judeu. No versículo 5, tem um termo muito interessante, eu quero destacar aqui. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. O que acontece aqui no versículo 5? Você já deve ter percebido, não sei se você passou por essa experiência, mas toda vez que vai vir uma autoridade em um determinado local, por exemplo, num município, o prefeito manda lavar as ruas, o prefeito manda limpar cuidadosamente o canto da rua, a sarjeta, o prefeito às vezes pinta de branco, meio fio, se embeleza a cidade, nem que seja no caminho que a autoridade vai fazer. E naquela época não era diferente. Olha que interessante. João Batista está dizendo que ele vem como preparador do caminho que será percorrido pelo Messias. Ele vai preparar, o que ele está dizendo aqui? Que todo vale será aterrado. O que é o vale? O vale é uma depressão, né? O vale é um declínio. Ele é uma área de terreno mais baixa do que aquele que está ao seu redor. E você imagina se a autoridade, se o rei viesse com a sua carruagem, com o seu grupo, né, os seus seguidores, seus apoiadores, e aí o terreno fosse torto, a estrada esburacada, poderia cair, virar uma carroça ou uma carruagem que fosse, e causar transtornos. E João Batista vem preparando o caminho do Messias. Ele vem e ele vem abrindo o caminho. E antes disso, meus irmãos, eu quero voltar ao versículo de número 3. João vem pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E o que é isso? Ele vem mostrando às pessoas, mostrando aos ouvintes, que é necessário que haja arrependimento. Arrependimento. Não é remorso, não é a pessoa chegar e querer ter um sentimento de tristeza pelo que ela fez, mas depois esquecer aquilo e voltar a praticar de novo. As pessoas que brincam, escarnecem, zombam do Evangelho, quando passam por uma situação de dificuldade, se voltam para Deus, oram, e por motivos que só Deus pode explicar, Deus concede àquela pessoa aquela graça, aquilo que ela está pedindo, e ela logo depois volta as costas para Deus, ignora aquilo que o Senhor está falando. Isso não é arrependimento. E esse é o arrependimento que o batismo que João Batista vem pregando, o batismo de arrependimento. E ele diz ainda no versículo 6 que toda a carne verá a salvação de Deus. E ele dizia para as multidões que saíam para serem batizadas: olha o tratamento de choque
que João Batista dava para essas pessoas. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E ele os convoca não só ao arrependimento, mas a produzir os frutos do arrependimento. Olha isso. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O fato de a pessoa se declarar filho de Abraão não fazia dela digno de alcançar a salvação. O fato de a pessoa hoje frequentar uma igreja, o fato de a pessoa ministrar uma aula de escola bíblica dominical, o fato de a pessoa pregar a palavra, o fato de a pessoa ministrar o louvor, o fato de a pessoa trazer uma meditação, o fato de a pessoa ser membro de uma igreja não traz para ela a segurança de ser digna da salvação. Ela precisa produzir frutos de arrependimento, ou seja, o arrependimento dela tem que gerar frutos. Que frutos são esses? A mudança, meus irmãos. A mudança de atitude, a mudança de mente, a metanoia, a mudança de rumo, a mudança de direção. A pessoa estava se dirigindo para um caminho de destruição e ela hoje se dirige para um caminho de salvação. E se hoje um pastor chegar e tratar o seu público dessa forma aqui, chamando de raça de víboras, e ele continua no versículo de número 9, e ele diz, e também já está posto o machado à raiz das árvores. Irmãos, o machado ele não está posto no galho. O machado não está posto no tronco da árvore, mas o machado está posto à raiz. Ou seja, está pronto para ser cortado. E se você corta a raiz, o que acontece com a árvore? Eu já disse para vocês que nesse período de pandemia eu tenho plantado algumas plantas, eu tenho cuidado do meu jardim e tenho tentado replantar algumas plantas, e é algo muito interessante. Quando você muda uma planta de lugar, ou você tira ela de um vaso e você quer colocá-la no solo, você fica um pouco apreensivo, porque você não sabe se ela vai, que se diz, pegar. Você não sabe se ela vai sobreviver a essa mudança. E algumas plantas eu pego, faço uma poda e coloco ela na água para que ela enraize. E qualquer dano que acontece na raiz, é muito provável que essa planta vá morrer. E aqui o machado está posto sobre a raiz, ou seja, o juízo está preparado para acontecer. E ele diz ainda no versículo de número 9, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo, que havemos, pois, de fazer? E ele respondeu, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Irmãos, pode acontecer, e acontece, vocês podem ver isso, de pessoas às vezes estarem próximas de você, próximas de nós, e estarem passando por dificuldades, e cabe a nós repartir aquilo que nós temos, irmãos, em excesso. Não posso nem dizer em excesso, né? Eu devo dizer aquilo que você tiver mais de um. Entende isso? E ele continua. Foram também publicanos para serem batizados. E perguntaram, mestre, que havemos de fazer? Irmãos, o publicano, ele era um representante do Império Romano. Você deve saber que naquela época não havia os meios de se coletar os impostos como há hoje. Hoje a Receita Federal consegue pegar impostos dos servidores públicos na fonte, dos empresários eles fazem batimento daquilo que o empresário gasta, dos bens que estão no nome do empresário, da casa, do carro, do barco, do avião, etc. A Receita consegue fazer o batimento das informações e conferir se a pessoa que está declarando imposto de renda está declarando
o que é devido, o que não é. Hoje, por exemplo, quando você faz uma compra, você está pagando imposto. Quando você compra um pão, quando você compra uma garrafa de água, você está pagando imposto. Quando você compra um doce, uma bala, você está pagando imposto. Então, há esse controle muito mais efetivo. Naquela época, não. O que o rei fazia? O rei pegava, ele contratava esses publicanos, que eram pessoas da própria cidade, e ele dizia, olha, eu quero arrecadar o valor X. O publicano ia diante dos comerciantes e falava, olha, eu preciso que você me entregue X mais Y. E o publicano passava X para Roma e Y era dele. Só que o publicano também precisava subcontratar as pessoas. Ele subcontratava as pessoas, essas pessoas iam lá na ponta cobrar do comerciante. E olha que interessante. Esse valor ele ia aumentando. Entende? E quando a pessoa chegava lá, o comerciante falava, olha, não tenho como pagar. O publicano ou esses subcontratados conversavam com os soldados e os soldados iam lá e faziam uma pressão. Falavam, olha, se você não pagar, eu vou denunciar para Roma que você é um traidor de Roma, você está querendo fazer um levante. E certamente essa pessoa seria presa, meus irmãos. E é por isso que João Batista aqui, no versículo de número 12, é mencionado, Lucas menciona para nós, foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe, mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhe, não cobreis mais do que o estipulado. Olha que interessante. Também soldados lhe perguntaram, e nós que faremos? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Por isso que isso está escrito aqui. E, irmãos, eu quero voltar um pouco nos versículos anteriores, que tem algo que eu quero destacar. O que é que João Batista falava? Com base em quê? Com base em que estava baseada a mensagem de João Batista? E eu vou voltar para o versículo de número 4. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ele pregava com base na palavra. João Batista não está inventando nada. Não era com base no evangelho da prosperidade, não era com base numa declaração, num decreto humano. Ele pregava com base na palavra de Deus. E hoje, muitos e muitos anos depois, nós precisamos levar aquilo que está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus. Nada mais, a palavra. Quando nós levamos a palavra sem penduricalhos, sem acréscimos, sem lançar coisas que a Bíblia é silente, como nós falamos no começo dessa mensagem, a mensagem chega pura. E eu falei essa palavra pura, agora eu me lembro sempre do exemplo da água, meus irmãos. É tão gostoso você tomar uma água pura, insípida, inodora, incolor e leve. Talvez você possa beber uma água que você vai sentir que é uma água pesada, uma água ruim, talvez uma água com um cheiro desagradável. Não é raro você abrir a sua bica e você sente na água o cheiro do cloro. Cloro, muito cloro para purificar a água, para limpar, matar as impurezas, matar os organismos vivos que estão na água. Mas coisa incrível é você beber uma água cristalina. Você já imaginou você chegar numa nascente e você beber uma água, aquela água fresca,
gostosa, que mata a sede, aquela água pura, aquela água maravilhosa. Essa água é a palavra. Quando ela entra, ela faz bem, ela refrigera, ela renova e ela não deixa um gosto ruim na sua boca. Ela é saborosa, você bebe, você mata a sua sede e você não sente peso no estômago. E eu vou caminhando para o fim dessa meditação, nessa manhã de domingo, pedindo a você, reflita sobre essa palavra. Pense sobre ela. Permita que o Espírito Santo faça na sua vida as mudanças necessárias. Que haja em nós fruto de arrependimento. Que nós venhamos a dividir aquilo que nós temos. Que nós venhamos a não mentir, não falar mal, não atacar, ser cristãos verdadeiros. Eu participo de grupo de WhatsApp e a polarização política ela é tremenda, meus irmãos, principalmente nesse período de pandemia, esse período histórico que nós estamos vivendo, esse período bíblico. E eu quero fazer um apelo para você. Ore mais, leia mais a palavra de Deus, aproxime-se mais de Deus, interceda mais. Interceda mais, para que o Senhor nos ajude, nos fortaleça com essa doença que tem batido a nossa porta, irmãos, chegado perto, nos atingido. Ore. Eu desejo que você tenha uma excelente semana aos pés do Senhor. E eu desejo que o Espírito Santo atue em nossos corações, gravando essa palavra, não minha palavra, mas a palavra de Deus, irmãos. No seu coração, no meu coração. Vamos orar? Senhor, nós nos colocamos diante de Ti em oração e nós queremos Te agradecer pela Tua palavra. Te agradecer por poder meditar nela, Te agradecer por poder aprender com João Batista, por ter tido o privilégio de se encontrar com Teu Filho Jesus Cristo, que foi enviado, que morreu por nós, Pai. Muito obrigado. Eu te peço agora pela vida de cada um que está assistindo essa gravação, na sua casa, nesse domingo, ou seja, qual o dia que for, que esse lar seja visitado, que Tu sejas bem recebido nesse lar, que Tu sejas bem-vindo, Senhor. Que Tu sejas o centro dessa casa. Que Tu sejas, Senhor, muito bem recebido, que Tu sejas sempre, sempre, sempre a base, o sustento. E eu te peço pela vida de cada um que está passando por dificuldade, seja qual seja, na área de saúde, relacionamento de casais, pais com filhos, filhos com pais, parentes que estejam brigados. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, olha pela vida de cada um, dá a essas pessoas sabedoria, Senhor, graça, discernimento, estratégia espiritual. Usa-nos como instrumento afiado, Senhor, para ajudar a superar as dificuldades, cada uma dessas pessoas que está nos assistindo, nos ouvindo agora. Senhor, eu te peço pela semana que começa nessa segunda-feira, começa hoje, de fato, mas essa semana que vai acontecer, todos os nossos trabalhos, nossos compromissos. Eu te peço por aqueles que estão debilitados, enfrentando problemas de saúde, simples ou graves. Senhor, trabalha na vida dessas pessoas, trabalha na vida desses irmãos. A nossa vida está nas Tuas mãos. Cuida da nossa semana, cuida do nosso trabalho, meu Deus. Dá-nos um bom desempenho. Senhor, dá-nos sabedoria e inteligência para administrar os recursos que estão nas nossas mãos, para multiplicá-los, distribuí-los, que eles sejam motivo de bênção e fortalecimento e não de ruína nas nossas vidas. É o que nós te pedimos, Senhor, e nós já te agradecemos por fé, em nome de Jesus. Amém. Tenha uma excelente semana, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te fortaleça. Ore, meus irmãos, orem, continuem orando. Fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro. Tchau.